Olá, tudo bem com você? Dr. Emerson aqui novamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre direito criminal. Já ouviu falar sobre estelionato sexual? Nunca ouviu falar sobre estelionato sexual? Artigo 215 do Código Penal diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, pena 2 a 6 anos. Então, esse aqui é o chamado e famoso estelionato sexual, também conhecido como violação sexual mediante fraude. A violação sexual mediante fraude ou estelionato sexual, ele é configurado da seguinte forma. Alguns livros dão alguns exemplos, mas eu vou dar um exemplo aqui real. Mas os livros dizem, olha, aquele irmão gêmeo que se passa pelo outro de uma forma fraudulenta, né, e obtém vantagem ilícita ali numa relação sexual ou no ato libidinoso, um baile de máscaras que a pessoa se passa por uma pessoa e na verdade ele é outra, aquele vizinho que entra no quarto da vizinha na calada da noite, né, se passando pelo marido da vizinha. Esses são exemplos dos livros, mas na realidade tem uma condenação aqui de um médico de Porto Alegre, que ele pegou 2 anos e 6 meses de reclusão por tocar numa paciente de uma forma sexual. Ele impediu os movimentos dela e de forma sexual ele se aproveitou dessa paciente usando da sua profissão e ele foi condenado aí a 2 anos e 6 meses. Também nós temos um exemplo muito clássico aqui e já vai acabar se tornando até exemplo de livro em breve, o famoso médium João de Deus, que se passava por ser médium, mas na verdade ele se aproveitava da situação. Ele dizia para as mulheres que curaria alguns problemas sexuais delas, tocando nas suas partes íntimas ou muitas vezes cometendo atos sexuais com essas mulheres aí de uma forma fraudulenta. Isso é chamado de estelionato sexual ou violação sexual mediante fraude, que na verdade são os crimes aí, vários crimes que ele cometeu e com várias mulheres, ele está respondendo vários processos nesse sentido. Temos também o chamado stilfing. Já ouviu falar sobre o stilfing? O stilfing é uma palavra em inglês que na verdade quer dizer conduta dissimulada. O que é uma conduta dissimulada? Essa conduta dissimulada, ela também se torna uma fraude. Um exemplo aí disso é o casal que decide ter relação sexual e a mulher diz assim para ele: olha, eu vou ter relação com você, mas eu preciso e eu só vou ter relação com você se você fizer com preservativo. E a pessoa aceita, né? O rapaz aceita e os dois vão para a relação e no meio da relação sexual ele tira o preservativo e termina a sua relação sexual sem o preservativo. Isso é chamado stilfing. Na verdade uma conduta dissimulada, né? Ele dissimulou e ele usou de fraude para enganar aquela pessoa, que na verdade os dois tinham combinado de que aquele ato sexual seria somente com preservativo e ele foi lá e tirou o preservativo no meio da relação sexual. Isso caracteriza-se o crime do artigo 215, pena de 2 anos e a 6, né? De 2 a 6 anos. Aí então fique esperto, cuidado, tá? E você aí que pensa que é espertinho, né, na hora da relação sexual e combina aí com a parceira, mas quer tirar o preservativo, você está cometendo um crime do artigo 215 e você pode ser processado criminalmente por isso, tá bom? Gente, fica aí a dica. Se você gostou da dica, repassa, envia para alguém, compartilha num grupo, curte a nossa página aí, tá ok? Que a gente sempre vai dando outras dicas novas aqui na página do nosso escritório. Um beijo, um abraço, até mais, até a próxima.